Vamos agora ver como é que fica a elaboração dos diagramas de sequência zero. Certo? Nas faltas simétricas, onde a gente só lida com a elaboração do diagrama de sequência positiva, certo? Os diagramas sempre vai aparecer a fonte, né? A fonte de tensão dos geradores síncronos, assim como os motores. Certo? Na sequência negativa, fisicamente, o diagrama é o mesmo da sequência positiva, porém não tem fontes. Tá? Já o diagrama de sequência zero, a gente tem que tomar uns certos cuidados em função da diagrama dos transformadores e também do próprio gerador, da configuração do gerador. Certo? Porque isso aí tem a ver com aonde a sequência zero vai circular ou não. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é a questão da equação do gerador, como é que vai ficar para a sequência zero. Então, vimos assim que a configuração do gerador para a sequência positiva, negativa e zero é esses três aqui, certo? E aí a equação vai ficar essa de cá. Então a gente tem aqui, começando com a sequência zero, né? Então a gente tem que a tensão terminal é zero, certo? Porque não tem fonte. Então seria zero menos a impedância de sequência zero vezes a corrente de sequência zero. Né? Depois vem a tensão de sequência positiva, que seria o valor da fonte de tensão, menos a queda de tensão na impedância de sequência positiva. Né? E temos aqui a tensão de sequência negativa, V2, seria zero, né? Por quê? Porque não tem fonte, menos a queda de tensão na impedância sequência negativa. Certo? Então, é essa equação que está valendo, né, para cada um desses três diagramas. No que se refere à configuração de cargas ou de linhas, tudo mais ali, de transformadores, a gente tem que ficar atento nas terminações, certo? Então vamos supor que a gente tem uma terminação estrela aterrada, igual a gente está vendo aqui, certo? Então aqui tem uma terminação estrela, né, com impedância Z, e o nêutron está diretamente aterrado, certo? Então nesse caso, né, o nosso diagrama de sequência zero ele tem a barra de referência aqui, então a gente tem uma corrente de sequência zero que circula pela impedância. Aqui a gente sabe que tem corrente de sequência zero circulando porque existe a corrente de nêutron. Certo? Então, só existe corrente de sequência zero se tiver corrente de nêutron e vice-versa. Tá? Então, no caso da configuração estrela diretamente aterrada, ela vai existir. Agora a gente tem aqui a configuração que é uma terminação estrela isolada, ou seja, não está aterrada. Então são três correntes que chegam, né? IA, B e C, certo? Elas se encontram aqui nesse ponto no nó comum da estrela, só que não tem onde circular. Então, nesse caso, não tem corrente de sequência zero. Então a gente teria barra de referência aqui, essa impedância que equivalente aqui, ela estaria flutuando aqui, certo? Sem nenhuma corrente estar circulando por ela, ok? Agora a gente tem a terminação em triângulo, certo? Então o que vai acontecer aqui? São três correntes, certo? IA, B e C, que vão chegar nesse triângulo aqui. Certo? Então o que acontece? Nesse caso, havendo uma corrente de desequilíbrio, assim, ela se restringe a circular apenas dentro do triângulo, certo? Porque a gente vê que, embora essas correntes chegam, IA, B e C, só que elas não têm para onde sair. Tá? Então, havendo uma corrente de desequilíbrio e tudo mais, ela vai ficar apenas circulando dentro do triângulo. E aí, como é que ficaria o diagrama de sequência zero, então? Teríamos a barra de referência, certo? Que ela estaria isolada dessa impedância Z, porém, essa impedância Z ela está em curto-circuito com ela mesma, certo? E aqui circula a corrente de sequência zero.
né? Então aqui está fácil de ver, certo? Só existe corrente sequência zero se existir a corrente de nêutron, certo? Aonde existiu corrente de nêutron, existe corrente sequência zero. No caso da estrela aterrada, diretamente aterrada tem, isolada não tem porque não tem uma resultante aqui, né? E na terminação em triângulo, né, ela fica restrita dentro dela mesma, certo? Então a impedância equivalente ela está em curto-circuito com ela mesma para a circulação de corrente de sequência zero.